This episode is brought to you by Netflix. 3 couples, 4 vacations, a lot to unpack. Watch The 4 Seasons, a new series starring comedy favorites Tina Fey, Steve Carell, Will Forte, Coleman Domingo, and more in a hilarious and heartfelt love letter to long-term relationships. Based on the original Alan Alda film. Watch The 4 Seasons, May 1st, only on Netflix. Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Hoje convido-vos a juntarem-se à Patreon Body Count do Teorias, onde poderão apoiar diretamente este podcast, serão vítimas de conteúdos exclusivos e poderão conspirar diretamente comigo e com outros ouvintes do podcast. Juntem-se a nós em patreon.com/bruapodcasts. Um aviso à navegação: o episódio de hoje inclui algumas referências a suicídio e assédio sexual. Nada de muito gráfico ou sensacionalista, apenas o essencial para contar a história. Se são assuntos que mexem convosco e vos deixam desconfortáveis, não há problema. Podem saltar este episódio e reencontramos-nos daqui a 15 dias. Esperemos nós com temáticas mais soft. Bom episódio. No dia 20 de julho de 1993, por volta da 1 da tarde, o advogado Vincent Foster saiu do seu local de trabalho, dirigiu-se até ao parque de Fort Marcy, com vista para Washington, D.C., estacionou o carro, tirou o casaco, dobrou-o cuidadosamente, deixou-o no banco do pendura e, a seguir, encontrou um recanto discreto do parque, encostou um revólver de calibre 38 à própria cabeça e premiu o gatilho. Apesar do choque, o suicídio de Foster não surpreendeu a família. Nos meses anteriores, o advogado revelara sintomas de estados depressivos profundos e queixara-se de stress, insónia e até perturbações alimentares. Era a história mais antiga do mundo. Um homem considerado por todos como bondoso e competente, atirado para o buraco negro da depressão e, quem sabe, levado ao limite por um emprego extraordinariamente exigente. E foi exatamente o emprego de Foster que transformou o seu suicídio num caso nacional. Aquele não era um advogado qualquer. Foster era conselheiro da Casa Branca, responsável por apoiar juridicamente o ramo executivo do governo americano. E para piorar a tragédia, desde janeiro daquele ano, 7 meses antes do suicídio, o presidente dos Estados Unidos era um grande amigo pessoal de Foster, William Jefferson Clinton, mais conhecido como Bill Clinton. A amizade de Foster e Clinton era muito antiga. Tinham-se conhecido ainda em crianças e durante as décadas seguintes os seus percursos tinham sido indissociáveis. Andaram na mesma escola primária, Foster trabalhou na Rose Law Firm, um dos maiores escritórios de advogados de Little Rock, no Arkansas, onde trabalhou com uma jovem e ambiciosa advogada chamada Hillary Rodham Clinton. Enquanto Foster desenvolvia uma respeitável carreira jurídica, viu o seu compincha Bill Clinton ascender a procurador-geral do estado do Arkansas, onde ambos viviam, e mais tarde a governador do mesmo estado, e quando finalmente Clinton ganhou as eleições presidenciais no início dos anos 90, derrotando o grande aranhiço omnipresente da política americana, George H.W. Bush, o pai, não o filho, Foster foi um dos vários aliados da dupla Clinton a ser convidado para integrar as equipas da Casa Branca. O mundo da política parece tê-lo assustado. Logo nos primeiros meses da presidência de Clinton, arrebentou um pequeno escândalo sobre o despedimento indevido de vários funcionários da Casa Branca, alegadamente afastados para dar emprego à malta da confiança de Clinton. E Foster, como advogado do presidente, viu-se no centro de um turbilhão mediático para o qual a tranquila vida no Arkansas não o tinha preparado.
Numa agora famosa carta de demissão, encontrada rasgada em vários pedaços dentro da sua pasta de trabalho depois do seu suicídio, Foster escrevia: "Cometo erros por ignorância, inexperiência e demasiado trabalho. Não violei qualquer lei ou código de conduta de propósito. Ao que sei, ninguém na Casa Branca violou qualquer lei ou código de conduta. Não houve qualquer intenção de beneficiar qualquer indivíduo ou grupo específico. O FBI mentiu no seu relatório à Procuradoria-Geral. O Partido Republicano está a mentir e a distorcer o conhecimento que tinha do caso, bem como o seu papel numa investigação anterior. O público nunca acreditará na inocência dos Clinton nem na lealdade do seu staff. Os editores do Wall Street Journal mentem sem enfrentar consequências. Eu não fui feito para este trabalho, nem para a vida pública em Washington. Nesta cidade, arruinar a vida de outras pessoas é considerado um desporto." Depressão, stress e o confronto direto com os métodos sujos com que se fazem as proverbiais salsichas em Washington, D.C., a capital do poder americano. Foster foi vítima da sua própria mente doente e das circunstâncias nas quais se viu mergulhado. Mas apesar de 4 investigações formais à sua morte, sim, 4, incluindo uma liderada por Kenneth Starr, o Independent Counsel que mais tarde ajudaria a construir o processo de impeachment a Bill Clinton, apesar dos factos conhecidos do caso, dos testemunhos da família e dos médicos de Foster, e apesar de nada na sua morte indicar qualquer outra coisa senão uma tragédia às suas próprias mãos, Vincent Foster transformou-se numa celebridade no universo das teorias da conspiração. Ele não se tinha matado, tinha sido assassinado. E os responsáveis principais eram nada mais, nada menos, claro, que o seu amigo de infância e a jovem advogada que conhecera no Arkansas, décadas antes, Bill e Hillary Clinton. Mas falta-nos algum contexto importante. É que Bill Clinton não era um presidente como os outros. Apesar de vir do interior profundo dos Estados Unidos, o democrata produziu uma espécie de histeria de pânico nos republicanos americanos. Depois de 8 anos de Ronald Reagan e 4 anos de George H.W. Bush, o pai, não o filho, os conservadores temiam uma espécie de oscilar do pêndulo na direção contrária, e Clinton parecia o homem certo para destruir a América. Charmoso, bem-falante, sedutor e até tocador de saxofone, Clinton traria consigo uma revolução liberal. Legalizaria o aborto, permitiria a entrada de homossexuais no exército e, mais grave ainda, levaria para dentro da Casa Branca a sua mulher, Hillary Clinton, que trocara a respeitável posição de mãe tradicional e dona de casa por uma carreira na advocacia e ideais feministas. Segundo um artigo de Chip Burlett, na revista The Public Eye, explicando o efeito que os Clinton tinham na população mais conservadora, demonizar era parte do processo. O ensaísta Ralph Melcher nota que o ódio venenoso dirigido à cultura personificada pelo presidente e pela sua mulher transformou-os em monstros políticos, mas também representava uma profunda continuidade com a aversão da direita pelo liberalismo. Como nos diz o historiador Robert Dallek, os republicanos viam Clinton como a personificação da superioridade da contracultura perante o consenso e as instituições do país. Os liberais eram demonizados por tolerarem o relativismo moral e ateu e a imoralidade pecadora, especificamente na forma do aborto e dos direitos homossexuais, e os liberais também eram demonizados por apoiarem um governo federal forte. Ou seja, era preciso reagir. E um dos grandes nomes que, desde cedo, fez da sua vida um combate cerrado ao novo presidente era o milionário conservador Richard Mellon Scaife, o grande herdeiro da fortuna Mellon. Este nome vai aparecer repetidamente ao longo do episódio. Imaginem-no como a aranha no centro de uma enorme teia. Mas para já,
Foquemo-nos numa das suas principais ações, no final do segundo ano de mandato de Clinton. Diz-nos David Aaronovitch, no seu Voodoo Histories, The Role of the Conspiracy Theory in Shaping Modern History. A mais controversa iniciativa de Scaife foi o chamado Projeto Arkansas, através do qual 2,4 milhões de dólares financiaram uma fundação de caridade ligada à revista conservadora The American Spectator e, por sua vez, deu início a uma caça a histórias no Arkansas. Era ali que Scaife e os seus associados acreditavam estar escondido o escândalo que destruiria Bill Clinton. O editor da American Spectator descreveria mais tarde como a ideia para o projeto Arkansas emergiu de uma viagem de pesca em Chesapeake Bay, no final de 93, graças ao braço direito de Scaife, Richard M. Larry, um relações públicas conservador, e um advogado de Washington. Estes dois homens tinham ligações a pessoas no Arkansas que, por várias razões, detestavam os Clinton e estavam dispostas a transmitir os rumores que borbulhavam naquele estado. O plano era simples: largar uma equipa de jornalistas, investigadores e detetives privados no estado do Arkansas e pedir-lhes que reunissem, em bom português, os podres do casal Clinton. Durante vários anos, a equipa do projeto Arkansas correu o estado à procura de escandaleiras, ligando os seus gravadores e disponibilizando-se para ouvir acusações infundadas, rancores pessoais e rumores sensacionalistas. Era uma espécie de pesca por arrasto. Do ex-funcionário governamental ao traficante de droga de vão de escada, todos tinham as suas suspeitas sobre os Clinton e todos encontraram quem os quisesse ouvir e, em muitos casos, quem lhes quisesse pagar pelo seu testemunho. Ora, de certa forma, o projeto foi mal sucedido, diz-nos Aaronovitch. O resultado, a longo prazo, foi um desastre para a The American Spectator, que não descobriu nenhum furo jornalístico, apresentou aos seus leitores pelo menos uma história de tráfico de droga, descrita pelo staff da revista como uma vergonha, perdeu muitos leitores e, eventualmente, depois de publicar um artigo hostil sobre um livro sobre a morte de Vince Foster, também perdeu o financiamento do milionário Scaife. Em meados de 1997, o projeto Arkansas foi interrompido, deixando atrás de si um resíduo de histórias na internet, inúteis comissões no Congresso, lendas urbanas e a impressão generalizada, para muitos à direita, de que um supercriminoso na Casa Branca tinha escapado à justiça. Ora, supercriminoso não é um exagero. Por exemplo, olhemos para um dos produtos indiretos da informação recolhida pelo projeto Arkansas, o vídeo vendido aos milhares em formato cassete VHS chamado The Clinton Chronicles, que, obviamente, deixo nos links úteis do episódio. Recorrendo a uma infinidade de testemunhos mais ou menos credíveis, incluindo ex-polícias estatais, um ex-sócio do padrasto da Hillary Clinton, o ex-médico de família do pai da Hillary Clinton e um antigo diretor de marketing de uma agência estatal, um tal Larry Nichols, despedido por fazer centenas de chamadas internacionais do telefone de trabalho, mais sobre ele daqui a pouco. Este The Clinton Chronicles dizia revelar o verdadeiro império de criminalidade do casal Clinton e da sua trupe de amigos pessoais, entre eles advogados, políticos, empresários e funcionários públicos. Algumas acusações eram minimamente credíveis. Várias mulheres, incluindo Jennifer Flowers e Paula Jones, acusavam o presidente de assédio sexual ou mesmo de violação. Acusações que, depois do caso Lewinsky, pareceram ter envelhecido surpreendentemente bem. No entanto, o vídeo esticava a corda. Não chegava a mostrar como dois polícias pareciam ter sido incumbidos por Bill Clinton de sacar os números de telemóveis de mulheres atraentes que ele conhecia nos comícios ou dar-lhe boleia para as suas escapadelas românticas. Clinton era descrito como tendo participado em orgias onde nevava cocaína,
onde os homens mais poderosos do Arkansas apareciam todos nus debaixo de togas brancas e drogas pesadas eram distribuídas a cheerleaders de 16 anos. Clinton também era o mastermind de um esquema de tráfico de droga que fazia aterrar no Arkansas, em pequenas avionetas privadas, mais de $1 milhão por mês em cocaína vinda da América do Sul. E além disso, o casal era acusado de abuso de poder, lavagem de dinheiro e todo o tipo de escândalos políticos, económicos e sexuais. Resumindo, do assédio a estagiárias ao negócio com cartéis de droga internacionais, os Clinton eram capazes de tudo. Mesmo na era pré-YouTube, The Clinton Chronicles vendeu milhares de exemplares, especialmente nos meios evangélicos e conservadores do interior dos Estados Unidos, e até grandes figuras do movimento, como o teleevangelista reverendo Jerry Falwell, um monstrinho que infelizmente não temos tempo para desenvolver mais neste episódio, publicitaram o documentário como um exposé da administração Clinton. Scaife e o Projeto Arkansas conseguiram o que queriam, ainda que indiretamente. Para uma fatia significativa do público americano, os rumores e acusações que borbulhavam no estado do Arkansas tornaram-se verdades consensuais, e a imagem de Clinton como um Moriarty badalhoco cristalizou-se definitivamente. Mas faltava um pequeno salto, por esta altura inevitável. Se o casal Clinton era capaz de lavagem de dinheiro, tráfico de droga, escândalos sexuais e até de snifar cocaína, então, certamente, também seriam capazes de homicídio. Poucos meses depois do início do Projeto Arkansas, e enquanto os VHS do The Clinton Chronicles eram empacotados às toneladas para muitos lares americanos, um estranho padrão começou a fazer-se notar. Os primeiros a reparar nisto foram os jornalistas Greg Ferguson e David Bowermaster. Num artigo intitulado Whatever It Is, Bill Clinton Likely Did It, e referindo-se ao ex-congressista conservador William Denmeyer, escreviam: numa carta dirigida aos líderes do Congresso, o ex-congressista William Denmeyer listou 24 pessoas com alguma ligação a Clinton que tinham morrido em circunstâncias que não parecem naturais. Na lista de Denmeyer estava James Wilheat, um amigo de um conselheiro da Casa Branca que sofreu ferimentos fatais em dezembro de 92 por ir contra uma árvore enquanto praticava ski. Clinton não estava presente. Denmeyer também menciona Paul Tully, um estratega democrata fumador e com excesso de peso que morreu de ataque cardíaco em 92. Em março deste ano, um avião pilotado por Herschel Friday, de 72 anos, dono de uma prestigiada firma de advogados em Little Rock, no Arkansas, despenhou-se numa pista de aterragem privada perto de sua casa. Friday presidiu ao comitê financeiro da campanha de Clinton e a sua viúva, Beth, disse que os Clinton eram bons amigos. Denmeyer admite que os Clintons podem não ter qualquer envolvimento na morte de Friday e dos outros, mas insiste que o número de mortes ultrapassa a coincidência. Ora, está-se mesmo a ver onde isto vai parar. Algum observador curioso reparara que pessoas com algum tipo de ligação aos Clinton estavam a morrer. Não com balas na cabeça disparadas por snipers, mas em situações estranhas, curiosas, aparentemente aleatórias. Nascia assim a Clinton Body Count, a contagem de corpos ou cadáveres dos Clinton, segundo a qual o presidente e a primeira-dama estavam a assassinar pessoas que sabiam demais ou que, se continuassem vivas, podiam prejudicá-los de alguma forma. Felizmente para todos nós, os dois jornalistas que eu citei há bocadinho documentaram as prováveis origens da Clinton Body Count, que inspiraram Denmeyer a ver para lá das coincidências. O nome da criadora original da lista parecia ser Linda Thompson, uma advogada de Indianápolis e principal porta-voz da American Justice Federation.
Thompson apresentava os seus próprios programas de talk radio e administrava uma newsletter e fóruns online dedicados às milícias patrióticas a favor do porte de armas e à direita mais conservadora e anti-governamental. À primeira vista, parecia uma ativista como qualquer outra, não fosse, no entanto, os seus métodos e ideias mais extravagantes. Num artigo chamado The Spooky World of Linda Thompson, o jornalista do The Washington Post, Jason Vest, traçava-lhe o perfil. A maioria dos membros das milícias podem agitar as suas armas, mas assumem uma abordagem não violenta ao perseguir o seu objetivo de minimizar a presença do governo nas suas vidas. Seriam capazes de se armar contra o governo, dizem, apenas se a lei marcial fosse declarada ou se alguém que conhecem estivesse sob ataque das autoridades. Thompson é diferente. Até à data, Thompson parece ter sido o único membro das milícias que tentou mesmo juntar uma força armada para marchar sobre Washington e organizar julgamentos públicos de funcionários do Estado. A acusação, Thompson diz, é simples. Estas pessoas querem colocar-nos sob uma ditadura globalizada. Por exemplo, no último verão, foi detida pela polícia de Indianápolis por usar o seu carro para bloquear a comitiva presidencial do presidente Clinton. Ele estava numa tour para apresentar as suas mais recentes medidas no âmbito da saúde, que, assim como tudo em Clinton, Thompson detestava. Quando a polícia a deteve, também confiscaram uma pistola de calibre 45 e uma metralhadora com 295 munições. Aparentemente, era comum Thompson participar em reuniões de milícias de direita, sugerindo que marchassem sobre Washington D.C. armados até aos dentes para executar ou enforcar o presidente, a procuradora-geral ou o secretário do Tesouro, ou então acusar qualquer crítico de ser um agente governamental secreto. As suas ideias eram tão exageradas que até alguns dos seus colegas mais extremistas teorizavam que Thompson podia ser uma plant, uma espécie de atriz contratada pelo governo, plantada no movimento para o descredibilizar. É claro que o perfil de Thompson não tem qualquer relação com a veracidade das suas afirmações. No limite, era possível que os Clinton tivessem mesmo assassinado 1, 2, 3 ou até as 24 pessoas na lista e Thompson, apesar de desequilibrada ou extremista, fosse a primeira a reparar no seu modus operandi. No entanto, a sua lista de vítimas dos Clinton parece realmente uma teoria da conspiração sonhada por alguém paranoico e com uma relação, no mínimo, complicada com o rigor e a verdade. Voltamos a Greg Ferguson e David Bowermaster. A Clinton Body Count, coincidência ou beijo da morte, atualizada 2 vezes por semana, contém neste momento 34 nomes de pessoas que Thompson acredita terem morrido de forma suspeita e que tinham algum tipo de ligação com a família Clinton. Thompson admite que não tem provas diretas de que os Clinton mataram alguém. De facto, defende que as mortes podem ter sido causadas por pessoas a tentar controlar o presidente, mas recusa-se a dizer quem são. Thompson diz que as suas alegações de assassinatos parecem não ter qualquer fundamento apenas porque a mídia mainstream ainda não investigou o suficiente. E este é um dos problemas do estudo da Clinton Body Count. É que a lista é propositadamente informal, escrita de forma orgânica, como uma coleção de suspeitas a investigar mais tarde. A própria Thompson atualizava-a com frequência, e quando a lista se tornou relativamente mainstream no conspiracionismo americano, centenas, talvez milhares de versões da mesma lista foram redigidas por diferentes autores e publicadas ao longo dos anos. Algumas continham apenas 1 dúzia de alegadas vítimas, outras mais de 100. Só havia 2 critérios para incluir alguém. Primeiro, tinham que estar mortos. 2, a sua vida pessoal ou profissional podia, de qualquer forma, ser ligada aos Clinton. Pontos extra, claro, para mortes esquisitas, invulgares ou inexplicáveis.
Dependendo das versões, há pelo menos 3 desastres de avião, um acidente de ski, a queda de um helicóptero militar, vários ataques cardíacos, diversas vítimas de crimes violentos, aparentemente aleatórios, como assaltos, mas a categoria favorita dos teóricos da conspiração era mesmo a do suicídio encenado, essa velha técnica dos filmes de Hollywood usada por assassinos profissionais para ocultar os seus crimes. E claro, à medida que mais pessoas relacionadas com os Clinton iam morrendo, como tantas vezes acontece com os seres humanos, a lista aumentava. Só nos 5 anos seguintes da administração Clinton, os teóricos da conspiração acrescentaram Ed Willie, um financiador dos Clinton que se suicidou num bosque na Virgínia, Ron Brown, secretário do Comércio, morto num desastre de aviação perto de Dubrovnik, na Croácia, Mary Mahoney, uma funcionária da Casa Branca, morta a tiro durante um assalto a um Starbucks, ou então Jim McDougall, um ex-sócio dos Clinton que morreu de ataque cardíaco na prisão, por causa de um escândalo a propósito do qual eles também tiveram envolvidos, mas não chegaram a ser condenados. Estes exemplos não são exaustivos. Nos links úteis, deixo-vos um artigo da Snopes que tenta fazer debunking a 48 alegadas vítimas dos Clinton, e mesmo essas são só uma fração da totalidade de nomes que podem encontrar se cruzarem várias encarnações da lista ao longo das 2 últimas décadas. Mas um nome não podia faltar em nenhuma versão da Clinton Body Count. Aliás, um nome que se tornou no mais famoso exemplo de morte inexplicável relacionada com os Clinton. Refiro-me, claro, a Vincent Foster, o advogado amigo de infância de Clinton, que cometeu suicídio em julho de 1993. E a investigação à sua morte é a porta de entrada perfeita para perceber como é que a Clinton Body Count se transformou, nos anos 90, numa das bíblias do conspiracionismo americano. ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track, and ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. Ok, vou tentar fazer com que não se percam, porque eu às vezes também me perco a mim próprio. Então, já vimos como Richard Mellon Scaife e a The American Spectator organizaram o projeto Arkansas, tentando exportar para todo o país os rumores, acusações, lendas urbanas e conspirações que esvoaçavam pelo Arkansas relativamente aos Clinton. Mas Scaife não pôs todos os seus ovos no mesmo cesto. Ele tinha influência política e financeira em diversas fundações, associações e publicações, e uma delas era o Pittsburgh Tribune Review, um jornal da Pensilvânia. Foi aí que Scaife conheceu um jornalista que lhe daria imenso jeito, Christopher Rudy, que abandonara o New York Post em 94, depois, aparentemente, de não se conseguir calar e chatear os colegas com teorias da conspiração sobre a morte de Vince Foster. Scaife deu-lhe uma missão: escrever-lhe um livro sobre o alegado suicídio, presumivelmente, investigando de forma objetiva. E Rudy, em resposta, produziu The Strange Death of Vincent Foster, quase 400 páginas de paranoia, nas quais Rudy duvida basicamente de todos os detalhes das investigações à morte do advogado, usando a velha técnica conspiratória de apresentar uma quantidade inimaginável de mentiras, distorções e alegadas ambiguidades. O cético que o queira falsificar demora meses e, entretanto, o leitor incauto já se deixou levar pela interpretação enviesada. Numa review crítica do livro, e comparando a obra com a investigação de Richard Starr, o tal que tramaria o Clinton e levaria ao seu impeachment, e por isso alguém sem grande motivo para o proteger, Michael Isikoff escrevia:
Tal como os seus colegas teóricos da conspiração, Rudy argumenta não haver sangue suficiente para indicar que Foster tivesse morrido naquele local. Na verdade, tal como o relatório Starr torna claro, quando o corpo de Foster foi encontrado pela polícia, 3 oficiais reportaram a presença de uma poça de sangue debaixo da sua cabeça. O primeiro investigador independente do caso, Robert Fiske, é criticado por falhar a identificação de supostas misteriosas fibras brancas encontradas na roupa de Foster. O relatório Starr conseguiu fazê-lo. Essas fibras são as mesmas que podemos encontrar na casa de Foster. Rudy e outros críticos questionaram também de onde viera o revólver calibre 38 encontrado na mão de Foster. De acordo com o relatório Starr, tanto a viúva como a irmã e 2 dos filhos de Foster lembram-se de este ter herdado um revólver semelhante do seu pai em 1991. Quando Lisa Foster foi à procura da arma na noite da morte do seu marido, o revólver tinha desaparecido. Será que estão todos a mentir? A partir daí, Rudy guinou bruscamente do jornalismo para a indústria das conspirações, dificultando, e bastante, a vida de quem o queira ler de boa fé. Em meados dos anos 90, em plena administração Clinton, e depois do sucesso de The Strange Death of Vincent Foster, Rudy lançou a sua própria newsletter mensal. A newsletter estava super na moda nos anos 90. Chamava-se Vortex e era dedicada, acima de tudo, ao nicho de mercado anti-Clinton e também a expandir a Clinton Body Count. Segundo o artigo de Chip Burlett, da The Public Eye, os subscritores da Vortex recebiam com maiúsculas, bônus gratuito, incluindo um novo vídeo, A Morte de Ron Brown, com vívidas fotos do local do crime que sugeriam o buraco de uma bala no seu cérebro. É possível que reconheçam o nome Ron Brown. É o tal secretário do comércio do Clinton, que morreu alegadamente num desastre de avião perto de Dubrovnik, na Croácia. Começando com o alerta de que, em maiúsculas, este vídeo gratuito é muito gráfico, o vídeo sugeria que Brown pode ter sido assassinado. Uma teoria desenvolvida na investigação especial de Rudy, uma oferta com o valor de $15. Rudy também vendia uma cassete áudio com uma entrevista a Larry Nichols, um antigo assessor de Clinton, quando este era ainda governador do Arkansas. Ok, e agora as coisas começam a ficar um bocado confusas. É que este Larry Nichols é, na verdade, um dos principais protagonistas do The Clinton Tapes, o tal que foi despedido por aparentemente fazer centenas de chamadas internacionais com o telefone de trabalho. Ou seja, o Rudy não estava sozinho. Em parte, os seus artigos no New York Post e o seu livro ajudaram a alimentar as conspirações à volta da morte de Foster, mas Rudy era apenas uma parte de uma complexa rede dedicada a conspirar sobre os Clinton. Diz-nos David Aronovich. A importância de Rudy baseia-se no facto de o seu jornalismo de insinuações ter sido aproveitado por outros grupos e autores no período imediatamente a seguir à morte de Foster e logo disseminado o suficiente para afetar a opinião pública e assim manter em movimento várias investigações dispendiosas e desnecessárias. Um desses grupos era o Western Journalism Center, de Joseph Farah, que comprava com frequência anúncios de página inteira no New York Times e no Washington Post para dar a conhecer o trabalho de Rudy. Mas isto não era só um caso de solidariedade entre conspiradores. É que este Joseph Farah, outro personagem que merecerá o seu próprio episódio, já que fundou e geriu o WorldNet Daily, um dos mais famosos sites de direita populista americana, uma espécie de Infowars mais soft, mas muito mais influente, este Joseph Farah, dizia eu, trabalhava para uma coisa chamada Western Journalism Center, uma organização que recebia financiamento da The Carthage Foundation, que, por sua vez, era controlada pelo milionário Scaife, o tal que criara o projeto Arkansas e contratara Rudy para investigar, entre aspas, a morte de Foster.
Mas as ligações não ficam por aqui. Tenho à minha frente um esquema numa folha A3 desenhado por mim próprio com algum desespero, no qual tentei esquematizar as inter-relações entre estes paranoicos todos. Então, Scafie financiava o Christopher Rudy e o Joseph Farah, que se publicitavam mutuamente. O projeto Arkansas, também de Scafie, foi uma fonte inesgotável de conspirações e rumores para alimentar tanto os sites do Joseph Farah como a newsletter do Christopher Rudy. Mas o projeto Arkansas também contribuiu, e muito, para o tal vídeo The Clinton Chronicles, que conhecemos há pouco, produzido por um indivíduo chamado Pat Mastriciana. E este Mastriciana tinha, entre outros projetos, o grupo Citizens for Honest Government, cujo jornal convidava como colaboradores tanto Joseph Farah como Christopher Rudy, como o William Dane-Meyer, o tal congressista que se inspirou na lista de Linda Thompson para trazer a Clinton Body Count para o mainstream. Deixo-vos nos links úteis o tal artigo da The Public Eye que resume com grande detalhe as promiscuidades entre toda esta gente. Mas é importante que saibam que deste meu pequeníssimo resumo ficaram de fora dezenas de operativos políticos, vendedores de escandaleiras, jornalistas ideológicos, extremistas religiosos, evangélicos conservadores, ideólogos da direita, movimentos e milícias patrióticas e, claro, teóricos da conspiração. Independentemente da verosimilhança das centenas de acusações feitas contra Clinton, é inegável que uma conspiração estava mesmo nos bastidores destes teóricos. Uma mini-indústria cujos vários elementos se interconectavam e alimentavam uns aos outros através de grupos ativistas, newsletters, conferências, cassetes de vídeo e áudio, livros, jornais, panfletos e todo o tipo de publicações. Voltando a Aronovich, desta forma, o caso Foster converteu-se na história de como um simples suicídio de um trabalhador da Casa Branca se transformou, depois de alguma manipulação, numa telenovela de longa duração com significado histórico. No entanto, e como tantas vezes acontece nestas histórias com tantos elementos, os teóricos da conspiração anti-Clinton tiveram uma ajuda improvável: o próprio mainstream. Já vimos como a The American Spectator se lixou a si mesma ao participar no projeto Arkansas. Mas os exemplos não ficam por aqui. Outro nome incontornável é o do jornalista inglês Ambrose Evans Pritchard, do Daily Telegraph, um jornal também inglês. No início das escandaleiras do projeto Arkansas, Evans Pritchard meteu-se num avião e foi até aquele estado americano ver com os próprios olhos o que os locais pensavam do novo presidente. E voltou desta viagem com The Secret Life of Bill Clinton, um livro de 1997. Infelizmente não consegui um exemplar do livro, mas os relatos que encontro do seu trabalho são mais ou menos unânimes. Evans Pritchard deixou-se levar pela paranoia anti-Clinton e entre reportagens sobre escândalos reais que foram realmente investigados pelas autoridades americanas, porque os Clinton não eram anjinhos nenhuns, mas isso fica para outro episódio, não cabe tudo aqui, bem como as omnipresentes alegações sobre assédio sexual por parte de Bill Clinton, não preciso entrar em detalhes, Evans Pritchard acrescentava também novos nomes à Clinton Body Count. Um caso que parece tê-lo comovido especialmente foi o de Jerry Parks, um segurança que trabalhou para Clinton durante a campanha eleitoral e que fora assassinado dentro do próprio carro por um grupo de homens nunca identificados. Depois de falar com a viúva e o filho de Parks, Evans Pritchard ficou convencido de que o segurança tinha compilado uma lista de casos extraconjugais de Bill Clinton, algo que, convenhamos, é perfeitamente possível e se calhar até provável. O problema é que a lista não estava em lado nenhum. Tinha sido misteriosamente roubada da casa da família 2 meses antes da morte de Parks. E além disso, Jane Parks, a viúva, não se cansava de repetir que tinha ouvido em primeira mão as orgias entre Bill Clinton, Roger Clinton, o seu irmão, e várias mulheres novas, a quem era dada uma hercúlea quantidade de cocaína e muitíssimo volumosos orgasmos.
Todas as informações sobre todos os participantes destas festarolas tinham sido cuidadosamente registadas, incluindo até fotografias e matrículas de viaturas, mas também estes documentos tinham sido perdidos pela família, sobrando apenas a palavra de uma viúva em luto profundo. E também aqui o caso Foster reaparece, desta vez em formato diálogo de telenovela. Diz-nos Aronovich: Jane Parks lembrava-se que, em julho de 1993, Vincent Foster foi ter com Jerry Parks, que lhe terá gritado: "Não irás usar aqueles documentos. O meu nome está naquelas páginas. Não podes dar aqueles documentos à Hillary. Não podes. Lembra-te do que ela fez. Lembra-te do que tu me disseste que ela fez. Ela é capaz de tudo." Jane também terá ouvido a resposta de Foster. Ele iria encontrar-se com Hillary num apartamento para lhe dar todos os documentos de Parks. E poucas horas depois, Foster estava morto. Qual é que é o problema? Era difícil perceber como é que Foster podia estar a discutir com o Jerry Parks no Arkansas e, meras horas depois, ser encontrado morto em Washington, a milhares de quilómetros de distância. O testemunho da mulher de Jerry Parks, admitia Evans Pritchard, confrontou-me com um dilema jornalístico de primeira ordem. Certos episódios podiam ser corroborados, o que estabelecia um padrão de veracidade, mas as alegações mais chocantes baseavam-se apenas na sua palavra. Tomei a decisão intuitiva de publicar. Por vezes, o imperativo moral das reportagens obriga-nos a violar o código de conduta das escolas de jornalismo. E com esta citação, Evans Pritchard acaba por trair as verdadeiras intenções de quem tudo fazia para conspirar contra os Clinton, mesmo que não se dessem conta disso. Julgavam ver um padrão de veracidade, tomavam decisões intuitivas e sentiam um imperativo moral. A verdade dos factos parecia secundária quando comparada com a força das convicções. Um instinto humano, quem sabe até bastante compreensível para inimigos políticos de Clinton, que realmente o achavam um criminoso e consideravam que ele não devia ser presidente. Mas é também um instinto que nos faz duvidar destes autores. Por esta altura, ao fim de quase 60 episódios deste podcast, não será certamente surpreendente para os ouvintes mais regulares que a Clinton Body Count não só tenha aparecido, como se tenha aguentado e propagado no tempo. Ainda em 2016, Seth Rich, um funcionário da Democratic National Committee, foi assassinado com 2 tiros nas costas, provavelmente por homens que o queriam assaltar, mas a sua ligação ao Partido Democrata levou-o a ser acrescentado à body count. O mesmo aconteceu em 2019 com o misterioso suicídio de Jeffrey Epstein, o conhecido pederasta e amigo de famosos, incluindo conhecido de Clinton, e até eu, por vezes, acusado por alguns amigos de tomar o partido dos céticos e não dar suficiente credibilidade ao lado conspiratório destas histórias, ou pelo menos parecer que estou a fazer pouco delas. Até eu fiz todo um episódio sobre a misteriosa morte de Epstein e a forma como os seus contornos testam até ao limite a nossa boa-fé, ou intuição, ou racionalidade, ou capacidade de distinguir entre eventos banais e possíveis conspirações. E este é o segredo para o sucesso da Clinton Body Count. Ela permeia outras teorias da conspiração, de Alex Jones ao QAnon, vai sendo constantemente reciclada, por exemplo, mais recentemente, em 2016, durante as eleições presidenciais, utilizada mais contra Hillary Clinton do que propriamente contra o próprio Bill Clinton, e sobrevive, claro, no zeitgeist digital, exatamente por ser elástica e por despertar em nós aquele arrepio de desconfiança meio irracional. Aquele que me levou a fazer um episódio todo sobre Jeffrey Epstein. Se avaliarmos cada um dos alegados casos de assassinato, as histórias podem cair por terra. Mas o verdadeiro sucesso da teoria da conspiração está no volume de exemplos e no padrão que parecem estabelecer.
Muito bem, cada morte pode ter uma explicação, mas não será estranho? Não será esquisito que tanta gente ligada aos Clinton tenha morrido? O fator aqui é esta nuvem de suspeita, o tal padrão de veracidade, aquele estranho instinto que nos leva a achar que um conjunto de factos ou a nossa interpretação sobre eles pode corresponder à verdade, mesmo que cada um individualmente seja mentira. Uma morte misteriosa? Explica-se. 10 ou 20? Já não. Assim que nos damos conta de um padrão, assim que vemos a cola conceptual que une tantos elementos dispersos, é difícil voltar a ver tudo com clareza. E desta forma, o processo inverte-se. Não é a parte que confirma o todo, mas o todo que confirma a parte. No bom pensamento conspiratório, uma série de mentiras podem construir uma verdade. Ou dito de outra forma, se a minha verdade for suficientemente convicta, não importa o tamanho da lista de mentiras em que tenho de acreditar. Até à próxima. Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, websites e vídeos citados neste podcast nos links úteis na descrição do episódio. Por favor, considerem apoiar este podcast em patreon.com/BruaPodcasts, onde poderão encontrar conteúdos exclusivos e comunicar diretamente comigo e com outros ouvintes. E se gostaram deste podcast, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes e no Spotify para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares, amigos e vítimas do casal Clinton. Até à próxima.